O avivamento começa quando você deseja uma mudança completa em sua vida e encara com honestidade o seu pecado. O avivamento é para todos e atinge aqueles que estão à sua volta. O avivamento não para em você, ele acontece a partir de você. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Série de mensagens presenciais, o avivamento que precisamos. Para começarmos esse ano profético da melhor forma, vamos aprofundar naquilo que Deus quer avivar em todas as áreas de nossas vidas. E hoje, vamos ouvir sobre o avivamento que precisamos na liderança. Baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber essa mensagem dos céus para o seu coração. Boa noite, Igreja da Cidade. Boa noite, Igreja do Avivamento. Aleluia! Se você tinha dúvida, não tem mais. Esse é um lugar de avivamento. Aleluia! Aleluia! Nós cremos que o Espírito de Deus tem uma agenda poderosa, uma agenda de céu na terra para você nesse ano. Esse é um ano que Deus quer liberar você para viver plenamente seu chamado, para viver plenamente o propósito dele na sua vida. Eu creio que você já está sendo tocado por Jesus, não tem como. Desde que você chegou aqui, eu vejo o Espírito se movendo quando eu recebo um tchau lá no estacionamento, os voluntários lá na Cambuí já recebendo você com placas nas mãos, seja calor ou frio, chuva ou sol, sempre tem gente lá. Isso é o Espírito de Deus nos movendo para amar. Quando você chega nesse ambiente, você vem aqui pessoas cantando, adorando, dançando, preparados para te servir. É o Espírito de Deus se movendo aqui. Eu sou ministrado em todo o tempo e agora você vai ouvir do Senhor por meio da palavra. Esteja com seu coração aberto. Você recebeu aí a indicação de baixar o esboço pelo aplicativo. E nós vamos aqui para a última mensagem dessa série. O avivamento que precisamos em nossa liderança. Liderança. Você foi chamado para liderar, tá? Você pode não ter um título, uma posição, você pode não ter um cargo, você pode não ter nome de líder, mas um filho de Deus foi chamado para influenciar aonde estiver. Vamos ler a palavra de Deus, Abacuque 3, verso 2 diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Esse texto também é traduzido: faz novamente as grandes obras que foram feitas no passado. Aviva a sua obra. Essa foi a versão que a gente acabou de ler. Aviva a sua obra, torna ela nítida, torna ela clara, torna conhecidos os teus feitos nesse tempo. Significa o Deus lá que abriu o mar vermelho, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou boca de leões, que conduziu o povo no meio do deserto, que fez chover pão do céu. É o mesmo Deus que te conduz em 2021 e ficará claro para todos à sua volta que a obra dele continua viva, ele continua atuando com poder. Essa é a nossa oração para esse tempo. Eu creio que Deus se revelará a você com grande poder nesse tempo. Você crê? Você busca, você quer, eu quero, essa igreja quer, amém, aleluia. E nós vamos buscar o Senhor intensamente, cada vez mais. Nosso pastor diz: o avivamento não vem quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra. É hora do fogo se alastrar. Você é um instrumento para que o fogo de Deus esteja em todas as áreas da nossa sociedade. Essa mensagem é sobre isso. Martin Scott disse: guerra espiritual é viver Cristo no contexto de um mundo hostil. Tem gente que colocou guerra espiritual como uma coisa pesada, difícil, complicada, que dá medo, que faz a gente não conseguir dormir depois, algumas coisas assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é simples. É viver
com Jesus, é se relacionar com Jesus, é ser cheio da presença dele no mundo que caiu no pecado, porque já está claro, né? Jesus já esmagou a cabeça da serpente, Jesus venceu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar, e a batalha espiritual é você simplesmente se apropriar disso. Você revela Jesus, você ama, você perdoa, você cumpre o chamado dele aqui no mundo tomado pelas trevas, e a influência dele invade os locais onde você está. É assim, amém? John Maxwell, uma das maiores autoridades em liderança no mundo, ele disse: liderança não é sobre títulos, posições ou fluxogramas, é sobre uma vida influenciando a outra. Ei, o que é a vida cristã? É ensinar? É discipular? É ganhar alguém para Jesus? É você servir o seu próximo? É você amá-lo? É você entender o seu propósito no contexto coletivo? Então, é influência, é liderança. Você não pode viver uma vida cristã apática, porque a vida com Cristo não é apática. E Dauro Campos Júnior, um teólogo, ele também é pastor, historiador, ele falou sobre o avivamento da seguinte forma: reavivamento é o mister, a igreja e a sociedade. As duas saem ganhando. A primeira depositária do avivamento é purificada, santificada, energizada, enquanto a sociedade recebe seus reflexos e influências. Afinal, cristãos são atores sociais e atuam nos mais diversos segmentos da vida humana. E quando atingidos por um despertamento espiritual, passam a operar conforme a sensibilidade do Espírito de Deus em quaisquer lugares onde se encontrarem. De forma que o estudo dos reavivamentos espirituais no cristianismo deve ter dupla perspectiva: espiritual e histórico-social, dogmática e descritiva, comprometida e científica, confessional e fenomenológica. Uau! Ou seja, quando se estudar sobre o avivamento a partir de São José dos Campos, imagina, vai se estudar a respeito do que Deus fez a partir desse lugar, a partir de você. E aí vão saber que aqui tinha um povo que amava Jesus de verdade, que o buscava pelas madrugadas, que orava em intensidade, que manifestava os dons do Espírito Santo, que profetizava. Não era um mover apenas do púlpito, era uma igreja empoderada. E a partir de então eles vão entender que uma igreja com celebrações avivadas mudou uma sociedade inteira. Algo aconteceu nos negócios, na política, na educação, no entretenimento. O fogo de Deus tomou conta, se alastrou. Aleluia! O avivamento foi depositado aqui e você o levou para onde você está. Daqui para a cidade, daqui para o Brasil, daqui para o mundo. Aleluia! Eu creio, sabe, muitas vezes o avivamento tem sido colocado no contexto de uma pessoa influente, ou talvez de um movimento. Poucas vezes, sabe, se falou, ou foi algo que era no contexto de uma igreja toda vivendo. Sabe, eu acredito que o avivamento que Deus tem para esse tempo não é só sobre um grande pregador, sobre um grande evangelista, ou sobre um movimento, ou sobre grandes cruzadas. É sobre uma igreja inteira cheia do Espírito Santo, vivendo a agenda do céu na terra. Por isso que nesse dia aqui, é domingo à noite, você não vem no culto errado não. Não é encontro de líderes, não é encontro de líderes de célula, e você está aqui sentado como um cristão, celebrando a Jesus, e nós vamos falar sobre liderança, porque é para todo mundo, é para todo mundo. Talvez tem gente aqui que sempre fugiu, o pau quebra e você se esconde, porque você não quer liderar nada, você quer estar no movimento. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje o Espírito Santo de Deus pega você, hoje você está sendo despertado para um novo nível de caminhada com Deus, que se chama influenciar para transformar no poder de Deus. E você está sendo chamado para se posicionar, para viver assim, amém? Então, a realidade do céu deve invadir todas as minhas interações sociais, todas, seja a área acadêmica, a área profissional, a minha cidadania, até o meu ministério no corpo de Cristo. Como estava lá em Mateus 6, eu busco o reino
de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe são acrescentadas. E aí, sabe, as minhas interações sociais são todas marcadas pela influência do céu. Olha como o C.S. Lewis fala a respeito da entrega nossa a Jesus. Olha só, Cristo diz: dê-me tudo, não quero parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro e uma parcela do seu trabalho, eu quero você. Não vim para atormentar seu ego natural, mas para matá-lo. Nada de meios termos. E aí ele continua dizendo que ele não quer meios termos. Ele diz assim: não quero podar um ramo aqui e outro ali, quero derrubar a árvore toda, não quero meter broca no seu dente, nem o obturar ou fazer com que ele pare de doer, quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que você me entrega àqueles que considera maldosos, o aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo, e a minha própria vontade deverá ser a sua. Uau! Sabe o que a gente está chamando de avivamento aqui? É uma igreja completamente vivendo, totalmente entregue a Jesus. Totalmente. Talvez você gerenciou áreas da sua vida, talvez você não entregou tudo. Esse é o tempo de entregar tudo. Sonhos, profissão, sabe, sua carreira, sua família. Você vai colocar lá: Jesus é dono de tudo. Eu já entreguei tudo, vivo para Ele. Sabe como muitas vezes a igreja, ela de uma forma muito religiosa, ela não trouxe o que é isso para vivermos a vida cristã. Olha só, olha essa figura aí, a pirâmide. Você sabe que quando tem pirâmide já era, né? Estou fora já. Mas a pirâmide foi colocada ali para falar: em primeiro lugar, vida com Deus. Aí depois, a família. Depois, profissional, sua vida profissional. Depois, a saúde. E aí, se no meio de tudo isso sobrar algum tempo, até dou um tempo para o ministério. Aí vem o ministério depois. E isso tem prejudicado a vida de muita gente também, o reino de Deus. Qual que é a perspectiva do céu? Não é diagrama de vaca. Não é numa área eu visto roupa de profissional, na outra eu coloco a roupa de crente, e os princípios daqui não estão fluindo ali. Olha só, olha o círculo aí. O que acontece? Jesus é o centro de tudo. O que é o centro da minha vida profissional? Dinheiro? Parcerias e network? O que é o centro da minha vida profissional? Aprendizado? O centro da minha vida profissional se chama Jesus. Lá eu prospero, eu amo, eu perdoo, eu promovo, eu tenho relacionamentos, e tudo é para a glória de Deus, porque quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Acabou. Família. Minha família, não, Jesus é o primeiro na minha família, Jesus é o primeiro na minha casa, Jesus é o primeiro em tudo. A minha saúde, Jesus é o primeiro, sabe, tudo é de Jesus. O ministério, Jesus é o primeiro, porque tem gente que faz ministério sem Jesus, já viu? Então Jesus tem que ser o centro de tudo. Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sempre a vida com Jesus vai nos levar a alguma influência. John Maxwell, ele fala: é muito pouco para pretender fazer grandes coisas. Por isso que você ganha, você discipula, você cuida, você ganha seu vizinho para Jesus, você se lembra daquele irmão que está longe, por isso você serve, por isso você lidera, por isso você transforma, por isso você entrega tudo para Jesus, porque é coletivo. Então vamos lá, alguns princípios, alguns fundamentos da liderança de Jesus. Ele é o maior líder que já existiu. Jesus selecionou. Marcos 2,14, passando por ali viu Levi, filho de Alfeu, sentado aonde? Na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Aonde Levi estava? Levi, que é Mateus,
um dos adolescentes do time de Jesus que ele escolheu para transformar o mundo, mas ele estava na coletoria de impostos. É um lugar que não era um lugar onde o judeu via como um bom lugar, porque ajudava a oprimir o próprio povo judeu, e estava coletando impostos, e era um adolescente, e porque a partir de 13 anos o judeu já trabalhava e já era apresentado na sociedade. Mas Jesus, ele olha para alguém e ele não vê o que a pessoa é naquele momento, ele vê o que ela se tornará quando cheio da sua presença. Se você é alguém que influencia onde você estiver, sabe o que você faz? Você olha para as pessoas e você não dá os mesmos adjetivos e os nomes que a sociedade dá. Você o vê cheio do Espírito Santo. É verdade que para alguns você precisa de mais fé, né? Mas esse é o lugar de fé, amém? Nós vemos quem as pessoas se tornam. Jesus ensinou, João 15, versos 15 e 16, já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha só, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus formou pessoas que se tornavam autônomas, ou seja, elas frutificavam, eles aprendiam qual que era a fonte, e eles se tornavam pessoas fortes, pessoas poderosas, porque eles eram ensinados. Um filho de Deus aonde está, não vive essa atitude mesquinha de mercado, que esconde tudo, que não passa, que não promove, que não forma pessoas. Você é um formador de discípulos extraordinários de Jesus aonde você está. Quando você entra aqui já está lá, ó. Nossa missão, transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Você é um formador de pessoas extraordinárias. Você forma seus filhos, você forma amigos, você forma funcionários, você forma colegas de trabalho. Chegou perto de você, a escola do céu acontece. Aleluia! É assim, Jesus afirmou, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olhou para Jesus, conversou com Jesus, Jesus está afirmando, quem é você? Olha de onde você veio, você é filhão, se você é filhão, você é Simão, filho de Jonas, mas você vai ser usado numa obra poderosa, a igreja, e o inferno não vai poder superá-la. Ele está o tempo todo afirmando, e nós temos que afirmar as pessoas. E como afirmar as pessoas em sua liderança? Olha só, esses princípios estão na nossa igreja. Se você é filho dessa casa, tem que estar na sua vida. Trate-os como líderes de valor em potencial, e não como empregados. Alguém entrou na nossa célula, a gente viu um convertido e um líder. A gente está chamando para conversão e está dizendo, não é só para ser salvo, mas para viver uma história com Jesus. Também o liderado quer um compromisso de adulto para adulto, uma comunicação sincera e madura. Ninguém quer ser tratado como criança, tá? Então os líderes necessitam entender claramente as expectativas do líder. Jesus estava explicando o tempo todo, olha, eu vou morrer, eu vim para esse propósito, eu vim para essas pessoas, agora é hora disso, agora é hora daquilo, e ele está dando as expectativas, eu quero que vocês vão, e vocês vão fazer isso. Os membros da equipe querem ser recompensados pelo seu trabalho. Então Jesus, o reino de Deus, é um ambiente, ele promove um ambiente de recompensa. Quantos se sentem recompensados em sua caminhada por Jesus? Abençoados, aleluia, é assim. As equipes também, elas necessitam de treinamento e crescimento pessoal, profissional e ou ministerial. É por isso que quando você vai liderar a célula, tem um curso de liderança de células. É por isso que tem muitos cursos, retiros, muita coisa. 30 semanas, o tempo todo tem ambientes de desenvolvimento, e nós nos tornamos pessoas que desenvolvem pessoas para trabalhos extraordinários. As equipes necessitam de oportunidades
de aumentar as suas responsabilidades, de crescer, de fazer algo mais. Os membros da equipe necessitam resolver seus desentendimentos, desacordos e frustrações sem condenação. É normal ter conflito. Onde tem gente, tem conflito. Mas se tem gente cheia do Espírito Santo, tem muita confiança, tem muito fundamento. Os conflitos não abalam, eles são bem resolvidos e os relacionamentos melhoram nas resoluções de conflitos. Ei, você é um resolvedor de conflitos, influenciando e transformando as pessoas assim. Amém? Os liderados devem contar com os recursos necessários para liderar o seu trabalho com excelência. Então, eles têm que receber o recurso para aquilo que vai fazer. Todo liderado necessita da lealdade do seu líder. Nós não buscamos apenas liderados que sejam leais ao seu líder, mas também líderes que honram cada pessoa que está debaixo do cuidado e da influência dele. Os liderados também desejam novos níveis de liderança. Eles precisam continuar crescendo. Então são formas que afirmamos as pessoas. Jesus também, ele multiplicou. Você é um multiplicador. Você é um multiplicador. Amém? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos 5, versos 12 a 14. O ambiente de liderança de Jesus é um ambiente de multiplicação. Então, quando nós vivemos isso, quando vencemos insegurança, ingenuidade, egoísmo, orgulho, quando vencemos, o medo, o controle e o despreparo, nós nos tornamos multiplicadores. Esse é ano de multiplicação na sua vida, em nome de Jesus. Razões que levam, então, as pessoas a agir por si só. Nós superamos isso e avançamos para aquilo que Deus tem para nós. Outra coisa, Jesus enviou, Jesus não reteve. Jesus não discipulou, ensinou para si, no sentido de reter, mas ele enviou para uma grande missão. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Então aqui você tem fundamentos da liderança de Jesus. E como o avivamento que precisamos acontece na nossa liderança? Quando isso acontece? Nós vamos agora caminhar no batismo de Jesus e na tentação de Jesus. Por quê? Foram momentos que antecederam um ministério de liderança extraordinário. A liderança de Jesus foi tão eficiente que você está aqui hoje, porque a influência dele percorreu milhares e milhares de anos. E nós fomos chamados para continuar vivendo, repartindo, influenciando por meio dele. E ali, esses momentos que antecederam o ministério de Jesus nos ensinam muito. Então vamos lá. O avivamento da liderança acontece quando somos integrados e empoderados pela família da fé. Tem um lugar de partida. Mateus 3, versos 14 a 16. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Você tem ali Mateus 3, versos 14 a 16. O momento que Jesus foi batizado. O batismo tem uma simbologia muito poderosa. O batismo representa algo espiritual muito poderoso que acontece. Eu morro para mim mesmo, eu digo não para o mundo, e eu nasço espiritualmente. O batismo em si não tem o poder de gerar essa transformação, mas representa essa transformação. Está vendo essa aliança aqui no meu dedo? Por que eu a uso? Porque eu me casei com aquela pastora gata dessa igreja, né? E eu não uso essa aliança, né? Porque não é essa aliança que me tornou o marido dela, mas essa aliança representa o que eu tenho com ela.
representa publicamente. Não tem um contrato que diz que eu tenho que usar essa aliança, mas é uma forma, é um acordo entre nós de mostrar público o nosso relacionamento. Quando olharem para ela, toda bonita passando, vão ver a aliança dela e falar assim: opa, é casada, tem dono, não é? E o batismo é a mesma coisa. O batismo, nós representamos, nós demonstramos publicamente um relacionamento que temos com Jesus. Nós somos parte de um corpo, nós somos filhos de Deus, nós morremos para o mundo e agora temos uma família nessa terra espiritual. O Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, ele fala no livro que a família espiritual, ela é ainda mais importante que a sua família física. Por quê? Porque a família espiritual dura para sempre. Amém? Então, tem muita gente querendo colocar avivamento em ações isoladas, em, ação solo. Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa partir de uma igreja, de um contexto. Mas tem que conversar, tem que alinhar, né? Tem que entrar na agenda do todo. Eu não tenho paciência para isso, eu já saio fazendo sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você vai sozinho, lembra da frase do John Maxwell: um é muito pequeno para tentar alcançar a grandeza, mas há poder liberado na igreja de Jesus. Os dons foram liberados na igreja, na família espiritual. As portas do inferno não resistem à igreja de Jesus. Nós temos que ser parte de uma família espiritual. Você vai enfrentar muitos desafios na sociedade, sempre se lembrando que você tem uma família a qual você faz parte. Você não está sozinho em nenhuma guerra, em nome de Jesus, nessa terra. Você que tem se sentido sozinho, receba a unção sobrenatural do pertencimento, receba a consciência de que você não vai sozinho, tem uma multidão com você, de filhos de Deus, fazendo parte espiritualmente disso. E o batismo representa esse pertencimento. Quando acontece esse avivamento na liderança? Quando caminhamos na dimensão do sobrenatural. Quando caminhamos nessa dimensão sobrenatural. Mateus 3,16, naquele momento os céus se abriram. Então, o batismo representa um processo. Até João não queria batizar, porque batismo, arrependimento de pecado, Jesus não tinha pecado, Jesus maior do que João. João, ele dá uma bugada, fala: como assim, você está vindo? Aí Jesus: não, deixe que seja assim, para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra um processo. Então, quando nós nos abrimos para cumprir os processos de Deus, e a gente aceita o discipulado, a gente aceita o pertencimento, a gente se abre e mergulha no corpo, e você vai, deixa eu te dizer uma coisa: os céus vão se abrir sobre você. Não é algo terreno que você está fazendo, o céu está junto com você, e você percebe essa dimensão sobrenatural. Ei, não fica olhando para o seu líder, para o seu discipulador, não fica olhando para as suas situações de vida, achando que são situações naturais. Esquece as escalas humanas de comparações. Até hoje tem gente que às vezes fala: não, mas meu líder de célula, ele sabe menos da Bíblia do que eu. Talvez esteja vivendo mais que você, que ele já é líder, né? Ele disse sim, abriu a casa, aceitou, o céu se abriu e ele entrou, Ele entrou em portas que o céu abriu, e agora ele é alguém que abençoa você. E agora eu entendo, e o céu se abre sobre a minha vida, e eu vou entrando e vivendo, céus abertos o tempo todo. Amém? Comece a ver a dimensão sobrenatural, comece a ver o valor das coisas espirituais, o valor da oração, o valor da leitura bíblica, o valor de ser parte da igreja, o valor de entregar primícias, de ser fiel nas suas finanças ao Senhor. E você vive a dimensão sobrenatural. E não se assuste, porque milagres vão acontecer. O sobrenatural vai permear todas as áreas da sua vida. Olha aí, a palavra de Deus diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Então você vê aqui que, embora vivemos como humanos, as nossas armas não são carnais, são espirituais. A gente não fica degladiando no Twitter como se fosse a salvação do mundo, entendeu? A gente sabe que a oração tem mais poder que isso. A gente não quer mudar a vida de todo mundo naturalmente. A gente sabe que o perdão cobre a multidão de pecados. A gente tem armas espirituais, a gente sabe o valor de guerrear espiritualmente. A gente sabe que há uma influência no pensamento desse tempo. Há algo que permeia os pensamentos da sociedade, que vem camuflado de justiça, que vem camuflado ali do politicamente correto, que vem camuflado de valores que parecem ser bons, mas a gente sabe que a verdadeira tolerância, o verdadeiro amor, a verdadeira justiça vem do céu. Então a gente leva todos esses pensamentos cativos a Jesus, tornamos eles obedientes a Cristo, e a gente vive a atmosfera do céu na terra. Esse é o nosso chamado o tempo todo. Quando acontece o avivamento na minha liderança? Quando eu abro espaço para a ação constante do Espírito de Deus. Quando abrimos esse espaço. Então, olha só, Mateus 3,16, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Deixa eu te dizer uma coisa, o avivamento real não é uma única experiência, é um processo. É um constante enchimento do Espírito Santo, é uma influência que chega e começa então me encher e percorrer todos os ambientes onde eu estou. Acontece algo, porque ali não aconteceu apenas o céu se abrindo, mas a pomba desceu. Ei, eu tenho visto os céus abertos nesse lugar, mas eu quero a pomba descendo na minha vida. Eu quero o Espírito permeando cada parte da minha vida. Eu quero ser ainda mais cheio do Espírito Santo. Eu sei que eu posso terminar esse domingo com a influência maior do Espírito Santo na minha vida do que eu terminei domingo passado, esse ano, do que o ano passado. O Espírito Santo tem um constante processo sobre nós. Ninguém chegou ainda no lugar que não precisa de mais, e tem muito do céu ainda para ser derramado sobre a sua vida. Tem muito mais, e nós continuamos buscando mais. Então é assim que vivemos a influência do Espírito Santo. Quando acontece o avivamento da liderança? Quando reafirmamos e ressignificamos a nossa identidade. Quando reafirmamos e ressignificamos a nossa identidade. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Uau! Batizou, céu abriu, a pomba desceu, agora tem uma voz falando. E o ministério de Jesus está sendo preparado. Ou seja, a verdadeira influência, a liderança, acontece por meio de quem sabe quem é. Porque o mundo vai te dizer que isso é muita coisa. Porque a rejeição pode vir até da sua casa. Porque você pode não ser escolhido em muitos padrões humanos. Podem escolher outros no seu lugar. E vai vir uma mensagem dizendo que você é desqualificado, que você não tem valor, que você está perdido, que você não serve para nada. Mas ouça o que o Senhor está dizendo: você é meu filho amado, em você está o meu prazer. Você vai receber tanto essa palavra na sua vida, vai ser tão forte, que vai ser como Jesus. Ele não simplesmente pregou uma mensagem, ele se tornou uma mensagem. Então, aonde você estiver, você é uma pregação da filiação celestial na terra. Você chega, as pessoas interagem com você, eles olham a sua história e falam: não é compatível, não é compatível. O que essa pessoa carrega? Como ele perdoa, como ele ama, como ele promove, como ele afirma as pessoas. Tem algo diferente, porque você se tornou uma pregação. Um filho amado de Deus, ele age com amor aonde está. Ele ama o tempo todo. Aleluia! É assim. Aleluia! E assim você sabe da sua identidade. O mundo diz, as pessoas dizem, o mercado de trabalho diz, sabe, o bullying diz algo, e aí vem todas as deformações, mas você é inabalável nas verdades de Deus na sua vida.
Amém? Gálatas 4:4-7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ei, o Espírito Santo está agora mesmo gritando no seu coração: Paizinho, aleluia, o tempo todo. E você vive essa verdade o tempo todo. Quando o avivamento acontece na nossa liderança? Quando crescemos em maturidade em meio às tentações e provações. Jesus foi batizado, céu abre, pomba desce, tem voz, aquele negócio assim, Hollywood ficou com inveja, né? Os filmes da Marvel perdeu para a cena, forte demais. E aí o que vai acontecer agora? Olha o que vai acontecer agora. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, deve acontecer alguma coisa, né? Teve fome e o tentador aproximou-se dele. Já aconteceu isso com você? Você vem aqui para o final de semana, vem para a conferência profética, vem para a vigília, e o fogo pega todo mundo, homens de honra, na segunda-feira, e você sai voando. Você vem para o Feminina e o céu vem, e você está no Eleve, você está na igreja, e o sobrenatural está aqui. E você vai para a segunda, o diabo está lá junto com você, te tentando. Gente te perseguindo, provações o tempo todo. Jesus foi batizado, sobrenatural, tá? E quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Para começar, não foi o diabo não. E aí veio provações. Deixa eu te falar uma coisa. Na vida de todo líder extraordinário, você é um líder extraordinário, tem um processo, tem um treinamento. As provações e as tentações não revelam que você está fraco, não revelam que você não foi escolhido por Deus, mas revela o propósito extraordinário que Deus tem na sua vida. O propósito extraordinário que Deus tem para você. Como diz o pastor Fabiano, ele fala: o tamanho do gigante revela a grandeza do que você carrega. E você, quando está vivendo isso, eu sinto aqui, tem pessoas que não sabem mais se é possível ter mais uma aprovação ainda. Parece que você pensa assim: não, deu uma caprichada aqui na minha vida, né? Parece que eu não estou vivendo provação só para mim não, peguei da família inteira, da célula inteira, está tudo em mim. O que está acontecendo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é a escola da influência sobrenatural do céu. Você está sendo preparado para carregar algo muito poderoso. Você está sendo habilitado espiritualmente para ser aprovado por Deus, para carregar grande poder e autoridade. Deus está formando discípulos extraordinários nessa casa. Você tem sido tentado, você tem sido colocado em meio de provações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus que passou por essa provação, Ele falou: tenham bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. Deus está dizendo para você agora: bom ânimo, veja o propósito, veja para o que eu estou te preparando. Eu venci e eu declaro: você vencerá também, e você depois vai saborear grandes vitórias e verá grandes experiências acontecendo por meio de você, por onde você passar, com o poder do Espírito Santo. Você acredita nisso? Ei, você não está sofrendo de graça não. O Senhor não está longe olhando e rindo do que você está passando não. Tem um propósito. E você viverá uma manifestação tão linda do céu. Você vai revelar a grandeza de Deus. Tem pessoas aqui que vão curar muitas pessoas. Tem líderes dessa casa aqui que ainda nem tem nome de líder ainda, vai ser grande evangelista para esse tempo. Tem pessoas que vão plantar grandes igrejas. Tem pessoas que serão sobrenaturalmente bem-sucedidos nos negócios. E vai ser um dos poucos ricos e abençoados, mente brilhante dos negócios nesse mundo, que vai viver isso para a glória de Deus. Tem pessoas aqui que vão ser aqueles que brilharão extraordinariamente na educação. Você vai ser um professor que as pessoas não querem saber só a matéria. Você transfere vida enquanto ensina.
As pessoas têm fome de Deus quando você chega na sala de aula. A sua família, quando você chega, a atmosfera muda. Você está vendo o que Deus está preparando você para viver? Deus está te preparando para grandes coisas. Então, supere, continue. Eu estou aqui dizendo para você, não desista na provação. Até Jesus, em forma humana, não pulou essa parte. E eu e você também não pularemos. E quando estiver difícil, se lembre que é muito poderoso o que você carrega. E aí você vence, amém? O avivamento afeta você, afeta a sua família, afeta a sua liderança, afeta também todos os montes modeladores da sociedade, mídia, entretenimento, política, educação, tudo, economia, tudo, você vai ter ali a influência do Espírito Santo por meio, quando o avivamento pega a igreja do Senhor Jesus. Pastor Carlito, ele falando sobre liderança, falando sobre quando você responde ao propósito de Deus, ele fala, se aquilo que eu estou envolvido em minha liderança não traz esse sentimento de dependência e exercício da fé, então eu estou liderando algo insignificante. E aí ele diz, precisamos de fé para construir e para passar tempos de crise, fé para passar por tempos de recessão e retração, de mudanças e transições. Um cristão que perdeu sua fé, perdeu sua capacidade de liderar. Para você se posicionar hoje, você não consegue sozinho. Tem muitas circunstâncias adversas, é porque você precisa fazer isso com fé. Você precisa de Deus para continuar. Diga sim para o chamado e deixa que Ele abra as portas diante de você. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Que essa noite a gente seja a resposta dessa oração. Os trabalhadores são poucos, mas hoje o time de trabalhadores aumentou. Eu sinto claramente aqui, tem muitas pessoas aqui, que foram fiéis, dedicados na obra do Senhor por muito tempo, mas você passou a enfrentar um tempo de apatia e desânimo, de frustração e decepção, algo tirou você da linha de frente, mas o Senhor está falando para você, você é da linha de frente, eu conto com você, sabe, o Senhor pode fazer do jeito que Ele quiser, o Senhor pode fazer sem mim e sem você, mas Ele escolheu fazer por meio de mim e de você. Talvez você até maquiou, você colocou algumas expressões de servir, mas o Senhor está dizendo, eu quero fazer mais por meio de você. Ministério não é um lugar que você se esconde nele, ministério é um lugar que você vive o seu chamado. É tempo de você dizer sim, eu quero fazer parte. É tempo de ser resposta a essa oração. Analise hoje se o nível de influência, o nível de capacitação, o nível de experiência, o nível de chamado que você recebeu de Deus. Você está vivendo isso? Você está respondendo da forma que você recebeu? Esse é o tempo de você viver plenamente o seu chamado. Quantos querem dizer sim ao chamado do Senhor? Quantos querem dizer, Senhor, me usa? Fica com a sua mão levantada. Senhor, eu vou viver um ano diferente. Senhor, eu vou servir. Senhor, eu vou me posicionar aonde eu estou. Não é sobre título, é sobre uma posição, é sobre você responder a esse chamado. Fica com a sua mão levantada, eu quero orar por você. Senhor, eu oro agora, e eu creio, Pai, que algo sobrenatural está acontecendo. Eu vejo corações voltando a queimar pelo Senhor. Eu vejo, Pai, pessoas que falavam que o trabalho na obra do Senhor é pesado, é difícil, é complicado, é frustrante. Ah, Senhor, o Senhor está ressignificando o que é servir, ressignificando o que é ser privilegiado de ser trabalhador na sua obra com o Senhor. E ah, Senhor, que eles sejam imparáveis, que nada os pare mais, mas que eles possam servir sobrenaturalmente, viver plenamente
claramente o teu chamado, deixar para trás frustrações, medos e decepções. Nasceu um novo tempo hoje, nasceu um novo tempo hoje, na sua casa, por causa desses que dizem sim ao Senhor, para o avivamento e para a sua oração de trabalhadores na sua obra. Assim oramos em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, aleluia.